também saber a sua opinião, porque você afirmou há pouco sobre vários planos econômicos que você acompanhou, e eu percebo, Denise, não sei se é por causa da fase da minha vida, mas porque é uma realidade, que nós nunca passamos por uma crise tão grande como a atual, em todos os sentidos. Você falou em reforma tributária, mas você pode estender essa sua opinião em vários aspectos, mas o que mata a população é esse arroxo salarial, essa falta de oportunidades, a inflação, o dólar que ficou num patamar acima de $5 durante muito tempo, enfim. O que você acha da nossa economia, da nossa situação? Vamos sair dessa? Vai demorar. Eu acho que vai demorar com qualquer governo, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer, né, Márcio, que nós tivemos um momento muito atípico vindo do exterior, né? Uma pandemia, que é uma coisa que a gente não tinha na memória, né? Então, ultrapassa qualquer capacidade aí de planejamento, de prevenção, né, do ponto de vista econômico. Eu acho que o Brasil até agiu bem, do ponto de vista econômico, né? As respostas que foram dadas ajudaram em determinado momento. Hoje nós temos uma crise internacional que vem desde a pandemia, essa questão da inflação, então o custo de energia, custo de alimentação, você teve lockdown, que é necessário, né? Eu discordo totalmente daquelas afirmações que a crise é consequência do fique em casa. Se não tivesse ficado em casa daquela fase, que nem foram todos os setores que fecharam, foi parcial dentro da capacidade de a saúde controlar a pandemia, mas nós tivemos outros problemas, né, que vêm do exterior, desequilíbrio da cadeia de produção. O mundo inteiro lidou com essa situação e teve de ter lockdown porque não tinha vacina primeiro e não tinha capacidade de internação das pessoas e tratamento eficiente. Então, morreriam muito mais do que as pessoas que morreram, não é? Então, mas tem uma consequência econômica, sem dúvida nenhuma. Você teve um desequilíbrio nessa cadeia produtiva global que gerou pressões de preços. A China começou a se recuperar antes dos demais países, que impôs um lockdown pesado. Quando ela se recuperou e o governo lá tem condição de dar muito estímulo, ela gerou uma demanda maior. Depois as grandes economias foram reagindo também, como os Estados Unidos. Isso pressionou mais os preços, não é? E aí veio a guerra com a Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia, que desarticulou mais essa questão da cadeia produtiva, problema de embarques de mercadorias. A Ucrânia é muito importante no fornecimento de grãos, a Rússia tem a questão de energia, de petróleo, que pesa na Europa. Então, a inflação virou um desafio global. Esse é um ponto. Agora, nós já vimos de inflação pressionada, e aí você entra com um componente político também, e talvez a falta de um programa econômico melhor definido, que trouxe muita instabilidade para o Brasil. Então o dólar avançou. A gente teve um movimento muito diferenciado de outras moedas do exterior. E o dólar é um componente que faz com que esses preços que estão mais altos no exterior fiquem mais altos ainda aqui no Brasil. A gente teve esse problema. Aí o dólar começou a ceder no começo deste ano, mas ainda não o suficiente para fazer diferença nessa formação de preços. Quando você tem inflação elevada, você tem perda do poder de compra da população, que sofria as consequências do aumento do desemprego, não é? Porque nós vivemos aquela situação da pandemia, perda de renda de empresas de vários setores, então tinha um ajuste. Hoje há uma retomada do mercado de trabalho, mas você vê que a inflação ainda continua comprometendo o rendimento real, que não se recuperou, não voltou ao nível pré-pandemia, né? Então tem uma perda acumulada, massa salarial também demorou muito para crescer, mesmo com aumento de contratações, aumento do trabalho informal, exatamente por isso, porque a inflação corrói o poder de compra. E eu acho que a partir do momento que teve essa bagunça toda, o governo perdeu uma linha de atuação na área econômica. Você pegando a equipe econômica do começo e agora, você vê que saíram pessoas profissionais que, em cada área, poderiam ter trabalhado de uma forma muito mais eficiente, inclusive em relação a ajuste de contas públicas, reforma tributária. Foram pessoas que foram ficando no meio do caminho porque perceberam que não tinha ambiente para seguir adiante com aquele programa original. E agora a gente está naquela de tentar um remendo para lá, um remendo para cá. É aquela coisa que acontecia muito na época da hiperinflação. Claro que estamos longe ainda de uma hiperinflação, mas estamos com uma inflação que incomoda e incomoda muito. E você não vê o governo com capacidade de reorganizar um programa econômico. Então, está dando problema na Petrobras, então vamos privatizar a Petrobras, vamos mudar o imposto, vamos dar subsídio, vamos discutir. Você vê que não tem uma coisa estruturada, que se avalia as consequências, por exemplo, de mexer com o ICMS dos estados. O ICMS pesa,
Você pega a conta de luz, você vê lá que pesa muito, mas tem a questão da receita dos estados e o que eles fazem com o dinheiro, o quanto que eles investem em áreas prioritárias como saúde e educação. Se eles ficarem sem dinheiro, eles vão bater na porta lá do governo central. Isso já aconteceu várias vezes, já teve renegociação das dívidas dos estados. Então, falta um programa macroeconômico que vai ter de ser redefinido, talvez pelo próximo governo, seja reeleito ou seja o novo governo, vai ter que cuidar muito disso, de colocar a casa em ordem, redefinir ações nas diversas áreas. A indústria perdeu muito espaço. Eu tive até uma entrevista nessa semana tratando exatamente desse assunto, né, da desindustrialização que nós tivemos nas últimas décadas, em parte exatamente por essa questão da carga tributária, que desestimula investimentos. Você tem problemas sérios na área de educação, de formação profissional, você não tem mão de obra qualificada para incorporar tecnologias que vão aumentar a competitividade e a produtividade do setor industrial. A agricultura ela tem uma força aqui do Brasil, porque ela tem vários benefícios, inclusive tributários, conta com as condições do país, que estão cada vez mais adversas, porque você tem a questão climática também, que tem mudado muito, tem alterado um pouco o ciclo aí de produção, exigido ajustes que são importantes, a questão ambiental pesa muito também. Agora, eu acho que faltam diretrizes, a redefinição de um programa econômico, um programa que seja coerente, não é? E que consiga resolver essas distorções. Então, a reforma tributária, você tem um Estado muito inchado e a gente não fez a reforma administrativa, não é para sair demitindo o servidor público, não, é para você deixar os que trabalham bem e que haja uma avaliação se de fato eles trabalham bem. Eles não podem se proteger com essa estabilidade de emprego, com a garantia de ter emprego e em troca disso não ser cobrado eficiência. Então, é isso que tem que ser remodelado. Tem algumas áreas que são inchadas demais e outras áreas têm de menos. Você vê salário baixo na área da saúde, na área da educação e outros que talvez deveriam receber muito menos. Né? Aí entra todas as esferas de poder, entra no Congresso, todos os assistentes, todo aquele inchaço que você vê da máquina pública também via Congresso, ou da Justiça brasileira também, gasto demais. Então, e tudo isso leva a um Estado muito inchado, ineficiente e que dificulta a economia crescer. Aí você pega aquele empreendedor, ele paga a conta disso tudo, o assalariado paga a conta disso tudo. Então, eu acho que a gente precisa de um bom programa econômico. Aí as pessoas ficam discutindo só política, ideologia, e não estão prestando atenção, não estão cobrando o programa econômico dos candidatos.